Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andreia e hoje nós vamos estudar exercícios sobre a aula 2 de eletromagnetismo. O tema dessa aula é Lei de Coulomb e campo elétrico. Para preparar essa aula, eu usei como material base de estudo o capítulo 2 do livro Eletromagnetismo, do Reich, e também o capítulo número 2 da apostila teórica nossa, que estamos seguindo na disciplina, e o capítulo número 2 da nossa apostila de exercícios resolvidos. Nessa aula de hoje, nós vamos resolver 3 exercícios. O exercício número 1 é sobre força elétrica e campo elétrico devido a cargas pontuais. O exercício 2 é sobre a interpretação do efeito de campo elétrico devido a cargas pontuais. E o exercício número 3 é sobre campo elétrico devido a diferentes tipos e distribuições de cargas. Então, nós vamos fazer esses 3 exercícios e começaremos agora pelo número 1. O primeiro exercício, que é sobre força elétrica e campo elétrico devido a cargas pontuais, diz o seguinte: uma carga de menos 0,3 microcoulomb está localizada no ponto A, 25 menos 30 e 15 centímetros. Com base nessa informação, faça o que é pedido na sequência. Então, na letra A, nós temos que determinar o campo elétrico no ponto P, 15, 20, 50 centímetros. E na letra B, nós temos que adicionar uma carga de 0,5 microcoulomb no ponto P, 15, 20, 50 centímetros, e a partir daí determinar a força exercida pela carga de menos 0,3 microcoulomb na carga de 0,5 microcoulomb. Começando então pela letra A, nós precisamos determinar o campo elétrico no ponto P devido a essa carga pontual de menos 0,3 microcoulomb. Na parte teórica do capítulo 2, nós estudamos como determinar o campo elétrico devido a uma carga pontual. Então, vou mostrar aqui a fórmula que nós usamos. Se você ainda não estudou a teoria do capítulo 2, vai estudar essa videoaula que eu estou deixando aqui no card primeiro, para depois vir aqui aprender a fazer os exercícios. Bom, então, nessa videoaula anterior, nós descobrimos que o campo elétrico é dado por Q1 dividido por 4πε0 R1P ao quadrado vezes A1P. É importante nós sabermos interpretar essa fórmula e entender o significado físico de cada grandeza. Um desenho é sempre bem-vindo para ajudar a gente a compreender melhor o que está acontecendo. Então, vamos fazer um desenho aqui, vamos representar essa carga de menos 0,3 microcoulomb que está no ponto A. Então, eu chamei ela de QA. Ela vale menos 0,3 microcoulomb e ela está posicionada no ponto A, 25 menos 30, 15 em centímetros, tá? Esse ponto. Nós queremos determinar o campo elétrico devido a essa carga lá no ponto P. Então, aí está representado o ponto P. E nosso objetivo é encontrar o EP, campo elétrico no ponto P. Nós devemos saber que aqui na fórmula, esse R1P representa o vetor que sempre tem origem na carga que está exercendo a influência e tem extremidade no ponto onde nós desejamos determinar o campo elétrico. Então, o vetor sempre vai ter origem na carga e extremidade no ponto de interesse para o cálculo do campo elétrico.
Por isso que, nesse caso, eu vou desenhar o vetor dessa forma, ó, a origem dele aqui em QA e a extremidade dele no ponto P. Nesse caso, eu vou chamar esse vetor de RAP, para se encaixar melhor nos nomes que nós estamos dando para as grandezas desse circuito. Bom, além do vetor RAP, nós precisamos conhecer também o unitário desse vetor, que eu vou chamar de AAP. Agora, nós podemos escrever essa fórmula aqui já com foco nas grandezas que nós temos nesse exercício. Então, nesse exercício, quem que é a carga? A carga é QA, que é o menos 0,3 micro, dividido por 4πε0. Aqui nós chamamos o vetor de RAP, então vamos precisar do módulo dele ao quadrado, vezes o unitário dele, que nós chamamos de AAP. Então, é a mesma fórmula, eu só escrevi com os nomes diferentes das grandezas que nós estamos usando agora. Vamos, então, calcular o vetor RAP. Notem que os pontos que nós temos, tanto o ponto A como também o ponto P, eles estão escritos em coordenadas cartesianas. Estão vendo que não tem nenhum ângulo na descrição desses pontos? Então, como não tem ângulo, com certeza nós estamos em coordenadas cartesianas. Já que estamos com coordenadas cartesianas, para encontrar o vetor RAP, é bem simples. Então, aí está o vetor RAP. Eu vou pegar as coordenadas do ponto P e fazer a subtração das coordenadas do ponto A. Então, ficou 15 menos 25, deu menos 10AX. 20 menos 30, deu 50AY. E 50 menos 15 deu 35AZ. Notem que ainda está escrito em centímetro. Gente, nós precisamos trabalhar em unidades do SI. Por quê? Porque nós, por exemplo, usamos aqui na fórmula, conforme vocês estão vendo aqui, a constante ε0, que é a constante de permissividade. Nós já falamos que ε0, a unidade dele é Coulomb ao quadrado dividido por Newton metro quadrado. Ou seja, nós estamos usando, precisamos usar unidades no sistema internacional. Se eu colocar o vetor R e o vetor A escritos em termos de centímetros, nós vamos estar misturando unidades. Então, eu já vou aproveitar aqui o vetor RAP e vou escrever ele em metros. Então, RAP eu dividi aí por 100, o vetor, e aí nós temos ele representado agora em metros. Depois que nós encontramos o vetor RAP, vamos encontrar o módulo dele. Então, quem vai ser o módulo do RAP? Ficou aí, raiz quadrada de menos 0,1 ao quadrado, mais 0,5 ao quadrado, mais 0,35 ao quadrado. Fazendo essa conta, nós chegamos que o módulo é 0,6185 metros. Além do vetor e do módulo, nós precisamos também do unitário. Então, quem que vai ser o AAP? Vai ser o vetor dividido pelo módulo dele. Ao fazer isso, então, nós obtemos aqui o vetor unitário na direção de RAP. Agora, nós podemos prosseguir para a aplicação da fórmula para obter o campo elétrico. Aqui, então, eu deixei as informações que nós obtivemos na tela anterior sobre o vetor RAP, o módulo dele e o unitário dele. Vamos, então, agora determinar o campo elétrico no ponto P a partir da fórmula que nós já estabelecemos. Então, jogando valores aí na fórmula, gente, o que nós vamos ter? Bom, veja, QA, no lugar de QA, a gente coloca o valor da carga, só que é o valor da carga com o sinal. Se a carga é negativa, aqui está o sinal de menos entra na fórmula.
dividido por 4π ε0. O ε0 é a constante de permissividade do vácuo, que é aproximadamente igual a do ar, que vale 8,8542 vezes 10 elevado a menos 12. E aí, nós temos o módulo do vetor RAP ao quadrado, 0,6185 ao quadrado. Tudo isso daqui, então, vai ser um número, né? Nós não ainda colocamos aqui nada de informação sobre o vetor. Para colocar informação sobre o vetor, nós vamos pegar isso e multiplicar pelo unitário, AAP. Então, aqui está a multiplicação pelo unitário. Eu sugiro que na hora de fazer a conta, vocês façam isso daqui primeiro na calculadora para encontrar esse número e depois vocês aplicam a propriedade distributiva para encontrar os componentes do vetor na direção AX, AY e AZ. Fazendo isso, então, nós chegamos ao campo elétrico EP, que é o campo elétrico devido à carga QA no ponto P. Não se esqueçam que a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb ou Volt por metro, tanto faz. Esse campo elétrico, gente, é bom a gente fazer uma análise matemática e física sobre o resultado que nós encontramos. Observe aqui que nós estamos multiplicando um número pelo vetor unitário AAP. Esse número que nós estamos multiplicando pelo vetor unitário é um número negativo, porque o denominador aqui é todo positivo e aqui no numerador nós temos um sinal de menos, que é a carga negativa, né? Então, esse número aqui, gente, ele representa o módulo, a intensidade do campo elétrico. Só que tá vendo que ele tá com sinal negativo? Então, quando a gente multiplicar esse número que tem sinal negativo pelo vetor unitário aqui, ó, AAP, o que nós vamos obter? Nós vamos obter um vetor campo elétrico que ele tem a mesma direção desse vetor unitário, porém, ele vai ter sentido oposto a esse vetor unitário. Então, se nós formos desenhar aqui no ponto P, o vetor que indica o campo elétrico EP, nós vamos fazer isso daqui, ó. Essa flechinha em roxo que eu acabei de desenhar. Então, ele tem a mesma direção do unitário, porém, sentido oposto. Uma vez que nós colocamos, né, esse menos aqui pelo fato da carga ser negativa. Bom, isso faz sentido matematicamente, conforme a gente acabou de falar. Vamos ver se faz sentido fisicamente. Nós sabemos que o campo elétrico, para uma carga pontual, ele tende a sair das cargas positivas e chegar nas cargas negativas. É por isso que, fisicamente, esse sentido de vetor que a gente encontrou aqui para o campo elétrico no ponto P também faz sentido. Uma vez que essa carga é negativa, esse vetor aqui, ele está com o sentido dele voltado para a carga. Se fosse uma carga positiva, aí nós encontraríamos aqui no ponto P um vetor que teria sentido saindo da carga. Então, depois que vocês terminarem de fazer o cálculo do campo elétrico, façam essa análise crítica e vejam se realmente os sentidos matemáticos e físicos estão consistentes. Passando então para a letra B, nós temos agora que adicionar uma carga de 0,5 microcoulomb no ponto P para determinar a força exercida pela carga de menos 0,3 microcoulomb na carga de 0,5 microcoulomb. Então, nós estudamos também na semana anterior, na parte teórica da aula 2, que força elétrica nós podemos calcular dessa forma. Então, nós temos aqui F12 é igual a Q1 vezes Q2, dividido por 4πε0, módulo de R12 ao quadrado, A12. Vamos, então, fazer o nosso desenho para analisar o que está acontecendo nesse caso. Então, nós continuamos, gente, com os mesmos pontos da letra A. Então, nós continuamos com a carga QA de menos 0,3 microcoulomb no ponto A.
E agora, nós continuamos com o mesmo ponto P, só que o que mudou? Na letra A, a gente não tinha carga no ponto P, a gente só queria saber o campo elétrico no ponto P. Agora, na letra B, a gente adicionou uma carga nesse ponto P. Então, essa carga adicionada é uma carga positiva de 0,5 microcoulomb e ela foi colocada no ponto P. Bom, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que determinar esse vetor que liga essas duas cargas, que lá nós chamamos genericamente, na aula teórica, de R12. Eu vou chamar aqui agora esse vetor de RAP. Porque, gente, o vetor, vocês devem lembrar sempre que ele tem que ter origem na carga que está exercendo a influência e extremidade onde a gente quer calcular o campo elétrico ou a força elétrica. Na letra B foi bem claro o enunciado. A gente quer determinar a força exercida pela carga de menos 0,3 microcoulomb na carga de 0,5 microcoulomb. Então, eu quero saber a carga aqui. Eu quero saber a força, né? Aqui, na carga de 0,5 microcoulomb. Então, eu quero saber essa força aqui devido à influência dessa carga QA. Então, eu vou fazer o vetor dessa forma. O vetor ele tem origem na QA, que é a carga que está exercendo a influência, e extremidade aqui na QP, que é onde a gente quer determinar essa força elétrica. Bom, depois de determinar esse vetor, nós sabemos que precisamos também do unitário dele, que eu chamei de RAP. Gente, aqui como a gente não mudou os pontos, quem que vai ser o vetor RAP? Vai ser exatamente o mesmo vetor que nós obtivemos na letra A, porque é o mesmo significado, né, desses vetores. A única coisa que a gente fez de diferente foi colocar uma carga aqui no ponto P, mas o vetor continua o mesmo, ele tem origem no ponto A e extremidade no ponto P. Por isso que o RAP é o mesmo que nós encontramos anteriormente. Já coloquei ele aqui escrito em metros. A partir daí, nós também temos o mesmo módulo, o 0,6185 metros, e o unitário é o mesmo, o AAP nós também já temos. Agora, partiremos então para a aplicação da fórmula. Vamos determinar, então, a força elétrica na carga QP devido à presença da carga QA. Colocando a fórmula aqui, eu deixei ela escrita da maneira adequada para a nomenclatura que a gente está usando nesse exercício. Então, olha só, aqui antes era F12 lá da teoria. Nesse caso, eu chamei de FAP, só mudei a nomenclatura para concordar aqui com o que a gente está usando. Então, quem é FAP? Entenda que FAP é a força aqui na carga P devido à influência da carga A. Então, tá aqui. Quem que vai ser essa FAP? Vai ser a multiplicação das duas cargas, que é A vezes QP, dividido por 4πε0, RAP ao quadrado, né, o módulo do vetor ao quadrado, vezes o unitário. Jogando valores, gente, não se esqueçam que no numerador, QA e QP, os sinais delas devem entrar aqui na expressão. Então, a QA ela é uma carga negativa, aqui está o sinal de menos, e a QP ela é uma carga positiva. O denominador sempre vai dar um número positivo, porque nós estamos fazendo 4πε0 vezes uma distância ao quadrado, né, que é o módulo do vetor ao quadrado. Isso nós vamos multiplicar aqui pelo vetor unitário. Mais uma vez, sugiro que vocês resolvam isso daqui primeiro e depois façam a distributiva para encontrar os componentes em AX, AY e AZ do vetor força. Então, fazendo isso, nós chegamos nesse valor de força FAP, escrito já prontinho na forma vetorial. Então, unidade de força é Newton. Aqui, ao realizar esse cálculo, eu achei mais prudente deixar em mili. Então, ficou aqui milnewton, a unidade da força FAP. Não se esqueçam de fazer a análise final. O que vai acontecer aqui, gente? Observem que isso daqui,
O módulo desse número aqui é o módulo da força elétrica. Como esse número ele vai ter um sinal negativo, negativo multiplicado por positivo vai dar negativo, dividido por esse número aqui embaixo que é positivo, todo esse número aqui deu negativo. Então, nós, mais uma vez, obtemos, né, aqui, nesse caso, uma força que ela tem a mesma direção desse unitário, só que sentido oposto. Então, se eu for desenhar aqui o vetor força, nós vamos colocar essa flechinha roxa aqui para indicar que ela tem sentido oposto ao unitário. Mais uma vez, isso também faz sentido em termos físicos, porque nós não temos aqui duas cargas de sinais opostos, uma negativa e uma positiva. Nós sabemos que essas duas cargas, elas exercem entre elas forças elétricas de atração. É por isso mesmo que essa força FAP, ela tem esse sentido aqui voltado para a carga QA. Acontece uma atração. Antes de finalizar e passar para o exercício 2, eu queria propor apenas uma reflexão para nós concluirmos o exercício 1. Notem na letra A que nós tínhamos essa situação aqui. Nós tínhamos apenas a carga QA e queríamos saber o campo elétrico aqui no ponto P. Então, nós utilizamos essa fórmula aqui e obtivemos o campo elétrico EP. Na letra B, nós tínhamos a mesma configuração, com a diferença que aqui no ponto P, adicionamos uma carguinha de meio microcoulomb. Nós, então, determinamos essa força aqui, que é a carga QA, exercia sobre a carga QP. Para isso, nós usamos essa fórmula e aí obtivemos o vetor força FAP. O que eu quero que vocês observem, gente, a partir da análise dessas duas fórmulas aqui, uma ao lado da outra, é que elas são muito parecidas. A diferença dessa fórmula do campo elétrico para a fórmula da força elétrica é que a força elétrica é multiplicada pela carga QP. Notem que aqui nós temos a fórmula do campo elétrico multiplicada pela carga QP. Essa é a única diferença entre essas duas fórmulas que vocês estão vendo. Então, o que eu posso escrever? Eu posso escrever que a força elétrica, FAP, pode ser obtida a partir do campo elétrico no ponto P, multiplicado pela carga QP que foi colocada aqui. Então, na letra B, se nós não quiséssemos usar toda essa formulação aqui e pensar em todos os detalhes dela, nós poderíamos simplesmente ter pegado o campo elétrico que nós achamos na letra A e multiplicado pelo valor da carga que nós colocamos aqui no ponto P, que é a carga QP. Então, se você pegar esse campo elétrico aqui e multiplicar por 0,5 micro, vocês vão encontrar a força elétrica FAP. Então, fisicamente, entenda o seguinte: se você tem uma carga que está exercendo influência no meio e você já sabe o valor do campo elétrico num determinado ponto P, e depois você vai trazer uma carga e colocar aqui nesse ponto P, se você já sabia o campo elétrico causado por essa carga QA aqui no ponto P, para você determinar a força elétrica que agora a carga QP vai sofrer, basta você pegar aquele campo elétrico que existia aqui devido à carga QA e multiplicar pelo valor da carga QP que você acabou de colocar aqui no ponto P. Vamos agora passar para o exercício número 2, que é um exercício sobre interpretação do efeito de campo elétrico devido a cargas pontuais. Então, vamos lá, ele diz o seguinte: duas cargas pontuais de mais 2 nanocoulomb cada uma estão situadas nos seguintes pontos: P, 100, e S, menos 100. Pergunta: onde deve ser colocada uma carga de menos 1 nanocoulomb para que o campo elétrico se anule no ponto A010?
Para ajudar a gente a entender o que o enunciado diz, é sempre bom fazer um desenho. Então, vamos fazer um desenho aqui dos eixos. Eu coloquei aí, conforme vocês estão vendo nessa figura, o eixo X e o eixo Y, para a gente poder fazer a representação em 2D. Por quê? Vocês estão vendo que tanto o ponto P como também o ponto S e o ponto A, eles têm z igual a zero. Então, por isso que eu vou representar apenas o plano XY para efeito de simplicidade mesmo. Nesse caso, eu não vou precisar considerar as 3 dimensões, não vou colocar o eixo Z na figura. Embora é possível colocar, né? Se você quiser colocar, não tem problema nenhum, mas só para efeito de simplificação mesmo, vamos considerar o plano Z igual a zero. Então, o enunciado disse que existem duas cargas pontuais de 2 nanocoulomb cada uma está no ponto P e a outra está no ponto S. Então, vamos colocar elas aqui no desenho. Então, a primeira aí eu chamei de QP, é essa carga de 2 nano que está no ponto P. O ponto P ele tem x igual a 1, y0 e z0. Agora, temos a outra carga, que eu vou chamar de QS, ela vale 2 nano também, e ela está no ponto S. O ponto S tem x igual a menos 1, y0 e z0. O enunciado diz que no ponto A, que é esse daqui, x0, y1, z0, nós desejamos obter um campo elétrico nulo. Então, eu coloquei EA, ou seja, o campo elétrico no ponto A vai ser igual a zero. O exercício pergunta para a gente, então, onde que nós devemos colocar uma carga de menos 1 nanocoulomb para que isso daqui seja verdade, para que o campo elétrico no ponto A seja realmente nulo. Então, eu vou colocar aqui essa carga, que eu chamei ela de QT, ela tem valor de menos 1 nanocoulomb, e o nosso objetivo, então, é descobrir justamente qual que é esse ponto T em que ela está posicionada, para que o campo elétrico total no ponto A seja nulo. Olhando aqui, nós já sabemos que quando temos um conjunto de cargas pontuais e desejamos saber o campo elétrico total num determinado ponto, basta nós somarmos os vetores que representam o campo elétrico devido a cada uma dessas cargas separadamente. Então, eu coloquei aqui, ó, qual que vai ser o campo elétrico total no ponto A? Vai ser EA, ou seja, campo elétrico total no ponto A, vai ser a soma de EPA mais ESA mais ETA. Quem são esses campos elétricos? EPA, gente, seguindo a nomenclatura que nós estamos usando, é o campo elétrico no ponto A devido à carga P. ESA é o campo elétrico no ponto A devido à presença da carga S. E ETA é o campo elétrico no ponto A devido à presença dessa carga T, que é a carga negativa que nós estamos procurando, né, o posicionamento dela. Agora que nós já entendemos o enunciado, fizemos o desenho, nós podemos iniciar a resolução propriamente dita. A minha ideia aqui para começar, gente, é calcular o campo elétrico aqui no ponto A, devido à carga QP, e depois nós podemos calcular o campo elétrico no ponto A devido à carga QS, porque nós temos todas as informações que precisamos para poder obter esses campos elétricos no ponto A, devido tanto a QP como também a QS. Vamos fazer isso primeiro, depois nós pensamos como encontrar esse ponto T aqui, para que o campo elétrico no ponto A se anule. Então, para começar, olha aí, campo elétrico no ponto A devido à presença da carga QP. É isso que nós vamos calcular primeiro. Então, aí está a fórmula do campo elétrico que nós já conhecemos.
Vamos aqui pensar quem que vai ser o vetor. Lembrem-se da notação, então. Então, eu estou calculando o campo elétrico no ponto A devido à carga P, a carga QP. Quem que vai ser esse vetor RPA? Gente, o RPA sempre devemos lembrar que é o vetor que vai ter origem na carga que está exercendo a influência e extremidade no ponto onde desejamos obter o campo elétrico. Então, o nosso RPA, nesse caso, ele vai ser um vetor que vai ter origem aqui no ponto P e extremidade aqui no ponto A. Então, para eu encontrar o RPA, o que eu faço? Eu faço coordenadas do ponto A menos coordenadas do ponto P. Então, ficou 0 menos 1 1 menos 0, mais 1 AY. Aqui AZ ficou 0 menos 0, né? Então, não tem componente em AZ. Então, esse vetor RPA tem origem no ponto P e extremidade no ponto A. Conforme nós já sabemos, precisamos calcular o módulo e o unitário desse vetor. Então, aí está o módulo vai ser raiz de 2, que deu 1,4142. Eu vou usar números decimais sempre com 4 casas decimais. E agora, nós precisamos também encontrar o unitário. Para encontrar o unitário, nós pegamos o vetor e dividimos pelo módulo dele. Então, o APA ficou escrito aí, vetor RPA dividido pelo módulo, e aí nós obtemos o vetor unitário. Bom, agora nós podemos então jogar as informações de maneira adequada aqui na fórmula para poder obter o campo elétrico EPA. Então, aí está a fórmula escrita mais uma vez. Vamos substituir por valores. O valor de QP, gente, é 2 nanocoulomb. Então, foi colocado aqui no numerador 2 vezes 10 elevado a menos 9. No denominador, então, nós temos 4π ε0 vezes o módulo do vetor RPA ao quadrado. Isso daqui vai dar para nós, conforme nós já sabemos, o módulo do campo elétrico. Para dar direção e sentido para esse campo elétrico, nós pegamos e multiplicamos, né, pelo vetor unitário. Então, aqui está o vetor unitário APA. Agora, gente, nós podemos resolver isso aplicando a propriedade distributiva para chegar no vetor EPA. Observem que unidade de campo elétrico, eu coloquei aí Newton por Coulomb. Vamos agora seguir um procedimento semelhante ao que fizemos na tela anterior, mas agora vamos calcular o campo elétrico no ponto A devido à presença da carga QS. Bom, então, para isso, aqui está a fórmula que nós já conhecemos, que nós vamos usar. É preciso encontrar o vetor RSA. Quem é o vetor RSA? É o vetor que vai ligar a carga QS até o ponto A. Então, o vetor vai ter aqui origem no ponto S e extremidade no ponto A. Então, vamos fazer aqui a conta para encontrar esse vetor. Vai ser coordenadas do ponto A menos coordenadas do ponto S. Então, nós vamos ter aqui 0 menos 1, vai ficar 1 positivo aqui na direção de AX. 1 menos 0 vai dar 1 positivo na direção de AY. E para o Z, 0 menos 0 dá 0, esse vetor não tem componente em Z. Então, o nosso vetor RSA está aí, 1AX mais 1AY. Vamos encontrar o módulo dele. O módulo dele vai ficar a raiz de 2, que é 1,4142. Quem é o unitário desse vetor? O unitário vai ser o vetor dividido pelo módulo dele. Então, fazendo essa conta, nós chegamos aí no ASA. Agora, vamos jogar essas informações que obtivemos na fórmula do campo elétrico. Então, aí está, no lugar de QS foi colocado 2 nano, 2 vezes 10 elevado a menos 9.
Aqui no denominador, nós temos 4π ε0 vezes o módulo do vetor ao quadrado. E isso daqui nós vamos multiplicar pelo unitário ASA. Então, aí está. Fazendo essa conta, gente, nós chegamos, então, ao valor do campo elétrico ESA. Aí ele é um vetor, tem componente em AX, tem componente em AY, não tem componente em AZ, e a unidade dele foi escrita aí em Newton por Coulomb. Agora, gente, uma próxima etapa que a gente poderia pensar seria determinar o campo elétrico aqui no ponto A, devido à existência da carga QT. Só que qual que é o nosso problema? A gente não consegue ainda determinar esse campo elétrico da forma que nós fizemos anteriormente para as outras cargas, porque nós não sabemos onde essa carga QT está posicionada. O nosso objetivo é justamente encontrar esse ponto T. Então, não vai dar para a gente aplicar agora, por enquanto, a fórmula do campo elétrico devido à carga pontual para poder obter o ETA aqui no ponto A. Bom, mas, lembrando do que nós já conversamos lá no início, nós sabemos que o campo elétrico no ponto A total vai ser EPA mais ESA mais ETA. E nós queremos que esse campo total no ponto A se anule, nós queremos que ele zere. Então, nós escrevemos essa expressão. Anteriormente, nós já obtivemos quanto que é o vetor EPA e quanto que é o vetor ESA. Então, já coloquei aqui os dois vetores de campo elétrico que nós encontramos nas telas anteriores. Então, agora, gente, eu vou pegar essas informações aqui de EPA e de ESA, que já são conhecidas, e vou jogar nessa expressão aqui. Por quê? Porque como a soma desses três vetores tem que dar zero, e eu já conheço esses dois primeiros vetores aqui, dá agora para a gente encontrar quem é ETA. Então, vamos lá fazer isso, ó. Então, no lugar de EPA, eu coloquei aqui o vetor EPA, mais aqui está o vetor ESA, mais o vetor ETA, toda essa soma tem que ser igual a zero. Bom, então, agora nós podemos fazer as contas para poder obter o ETA. Quando nós fazemos essa conta, nós enxergamos aqui que os termos em AX, na hora que nós fazemos essa soma, eles se anulam. Olha só, aqui nós temos que o termo em AX do EPA era menos 6,3552 AX. E o termo em AX do ESA é mais 6,3552 AX. Então, quando somamos esses dois, nós não obtemos termos em X, em AX. Agora, o que sobrou aqui para nós? Sobrou essa soma de 6,3552 AY mais 6,3552 AY. Então, somando esses dois termos, nós chegamos aqui, ó, 12,7104 AY mais o ETA tem que ser igual a zero. Então, isolando o ETA, nós chegamos que ele tem que ser igual a menos 12,7104 AY Newton por Coulomb. Então, aqui eu deixei escrito o campo elétrico ETA, que nós acabamos de encontrar, e lembrando da fórmula do campo elétrico, devido à carga pontual, nós podemos escrever que o ETA vai ser QT, a carga QT, dividido por 4πε0, RTA ao quadrado vezes o unitário ATA. Para a gente poder pensar nesses vetores aqui, gente, no RTA primeiro, eu representei esse ponto T, que é o ponto onde está posicionada a carga QT, eu representei ele aqui em termos de coordenadas cartesianas e, genericamente, eu escrevi XT, YT e ZT como
as coordenadas desse ponto T, que é justamente quem nós estamos querendo descobrir. Vamos escrever, então, como que fica o vetor RTA? O vetor RTA vai ser um vetor que vai ter origem aqui na carga QT e extremidade aqui no ponto A. Então, vai ser coordenadas do ponto A menos as coordenadas do ponto T. Então, para escrever o RTA, veja se vocês concordam. Vai ficar aqui, ó, 0 menos xt na direção de AX, mais 1 menos yt na direção de AY, mais 0 menos o zt na direção de AZ. Esse é o nosso vetor RTA. Gente, vocês estão vendo aqui que o nosso vetor campo elétrico ETA, que nós já conhecemos, quanto que essa conta tem que dar, né? Esse vetor campo elétrico calculado, ele tem que resultar em um valor de campo elétrico que está na direção e sentido de AY. Então, se esse campo elétrico ele só tem número aqui na direção de AY, significa que esse vetor aqui, o ATA, que é o unitário, e o próprio vetor RTA, que é o vetor que a gente escreveu aqui, ele não pode ter componente nem em X, nem componente em Z. Por quê? Como que eu sei isso? Porque o campo elétrico final, o resultado desse vetor ETA, ele só vai ter número na direção de AY. Então, a partir daí, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que esse número aqui, 0 menos o xt, tem que zerar. E, além disso, esse número aqui, 0 menos et, também tem que zerar. A partir, então, da análise dessa expressão, eu sei que 0 menos xt tem que ser igual a 0, logo, xt tem que ser 0. Se eu sei que 0 menos zt tem que ser igual a 0, então eu também concluo que o próprio zt tem que ser 0. Então, a partir daí, veja, olhando aqui as coordenadas do nosso ponto T genérico, eu concluo que o xt é 0 e o zt é 0. Se o x, gente, é 0 do ponto e o z do ponto também é 0, significa que esse ponto só tem yt diferente de 0. Então, significa que esse ponto, na verdade, ele vai estar aqui sobre o eixo y, certo? Voltando a analisar a nossa fórmula aqui. Vamos ver agora sinais. Por quê? Porque eu já sei que esse ponto T, ele tem que estar sobre o eixo y, mas agora nós podemos pensar, esse ponto T, ele vai estar abaixo aqui do ponto A, ele vai estar em alguma posição abaixo do ponto A, ou ele vai estar em alguma posição acima do ponto A. Isso já dá para a gente fazer uma análise e concluir também, desde agora. Então, veja aqui nessa fórmula. Quando a gente faz o campo elétrico calculado a partir dessa fórmula, nós sabemos que isso tem que resultar menos 12,7104 AY. Então, tá aqui escrito. A partir daí, o que vocês observam? A carga QT é uma carga negativa. O valor dela, nós conhecemos, é menos 1 nanocoulomb. Então, esse numerador aqui do campo elétrico vai dar um valor que é negativo. E o denominador? O denominador, nós já conversamos que ele sempre é positivo, porque nós temos aqui 4πε0, que é um número, né, nunca muda, vezes o módulo do vetor ao quadrado. Então, isso daqui vai dar, com certeza, um número positivo. Então, vamos analisar aqui, ó, olhando o que isso tem que dar. Esse fator aqui, que está multiplicando o unitário, ele já vai dar negativo, por causa desse menos aqui do QT. Então, esse menos 12,7104, nós concluímos que esse menos aqui vem desse menos da carga. E a partir daí, por comparação, a gente conclui que o quê? Que esse ATA, esse unitário aqui, ele vai ser AY
positivo, certo? Porque isso daqui vai dar um número negativo, vai dar o menos 12,7104, e esse unitário aqui tem que ser o AY. Por comparação desses dois membros aí, nós temos condições de concluir isso. Então, por que que isso é importante? Bom, esse vetor unitário aqui, gente, que liga, né, que tem origem no ponto T e ele está direcionado para o ponto A, ele vai ser AY positivo. Então, pensando aqui, nós vamos posicionar essa carga QT num ponto abaixo do ponto A ou num ponto acima do ponto A. Esse ponto, gente, ele tem que ficar abaixo do ponto A. Por quê? Vamos fazer uma análise bem rápida, que é simples de entender isso. Olha só, se eu penso que a carga QT, ela está aqui em algum lugar abaixo do ponto A, o que que acontece com o vetor unitário que vai ser direcionado da carga para o ponto? Esse vetor unitário, ele vai estar aqui, ó, tô desenhando ele aqui de laranja. O vetor unitário, a gente sabe que ele sempre tem que estar posicionado da carga para o ponto. Então, ele escrito dessa forma, ele é AY positivo, que é o que tem que dar aqui, conforme a gente falou, tem que dar o AY positivo. Imagina agora, vou fazer de uma outra cor, vou colocar de roxo. Imagina que você está em dúvida, que você pensa em colocar essa carga QT em um ponto sobre o eixo Y, só que acima do ponto A. Observa, nesse caso, o nosso vetor unitário, que sempre está direcionado da carga para o ponto, ele vai ter origem aqui na carga e vai estar direcionado para o ponto A, que nesse caso está abaixo, né? Então, esse vetor unitário aqui é o que, gente? Ele é menos AY. E conforme a gente combinou aqui, que a gente viu na fórmula aqui embaixo, esse vetor unitário, ele tem que ser mais AY. Então, a partir daí, nós concluímos que essa ideia de colocar a carga QT acima do ponto A, ela não é uma ideia boa. Fisicamente, ela não faz sentido com o que nós temos aqui nesse caso. Então, nós temos certeza agora que o nosso ponto T, que é a carga QT, ela está sobre o eixo Y e ela está posicionada em um local abaixo do ponto A, conforme vocês estão vendo aí nesse desenho que eu fiz em laranja. Eu não sei se ela está aqui em Y positivo ou se ela está aqui mais para baixo em Y negativo. Isso eu não sei ainda, mas eu sei que ela tem que estar do ponto A posicionada aqui para baixo, né? Com base, então, nas análises que nós fizemos anteriormente, eu já mudei o desenho aqui. Eu tirei aquela carga de um ponto T genérico que eu tinha colocado aqui em qualquer lugar, e agora eu posicionei ela aqui sobre o eixo Y e num ponto abaixo do ponto A, posicionada aqui abaixo do ponto A. Então, aqui tá QT, ela vale menos 1 nanocoulomb. Nós já sabemos que o X e o Z desse ponto valem zero. E o YT, então, é a nossa incógnita, é quem nós temos que descobrir para poder responder o que o exercício perguntou. Então, vamos lá? Então, agora nós temos condições de escrever o vetor RTA, o vetor que tem origem aqui no ponto T e extremidade no ponto A. Então, vai ser coordenadas do ponto A menos coordenadas do ponto T. Então, fica 0 menos 0, não tem componente em AX, 1 menos YT na direção de AY, tá aqui, 1 menos YT na direção de AY, e Z também não tem componente. 0 menos 0, não temos componente em Z. Então, esse é o nosso vetor RTA. Quem que vai ser, gente, o módulo do vetor RTA? Ora, o módulo vai ser a raiz quadrada de 1 menos YT ao quadrado. Continuando, nós podemos, então, aplicar do princípio básico aqui da matemática. Podemos cortar esse quadrado aqui dentro da raiz com a raiz. Então, nós
concluímos que o módulo desse vetor é simplesmente 1 menos yt, que é a distância aqui ao longo do eixo y, né? 1 menos yt dá essa distância que liga a carga QT até o ponto A. E o unitário vai ser o vetor RTA dividido pelo módulo dele. Podemos cortar esse 1 menos yt em cima e embaixo, e aí nós vamos obter o nosso unitário, AY, que era justamente quem a gente queria obter mesmo. O nosso unitário tinha que dar Y positivo, conforme a gente concluiu na tela anterior. Bom, a partir daí, nós podemos então retornar à fórmula do campo elétrico devido à carga pontual, e agora nós vamos jogar valores aqui. Veja, quem que é o QT? QT vale menos 1 nano, menos 1 vezes 10 elevado a menos 9. Aqui embaixo, no denominador, nós vamos ficar com 4π ε0 vezes o módulo do vetor ao quadrado, que é 1 menos yt ao quadrado, que multiplica o unitário a y. Agora, nós podemos igualar isso a menos 12,7104 AY. Por quê? Porque esse campo elétrico total ETA, ele tem que dar menos 12,7104 AY, conforme a gente já tinha concluído anteriormente. Então, agora, o nosso objetivo é resolver essa expressão aqui. Notem que nós temos dois vetores que estão igualados aqui, os dois estão na direção de AY, então eu posso pegar aqui esses termos que estão na direção de AY desses dois vetores e igualar. Então, ficou menos 1 vezes 10 elevado a menos 9, dividido por 4π ε0. Aqui eu já apliquei o produto notável para escrever quanto que é 1 menos yt ao quadrado. Então, ficou quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E isso tem que ser igual a menos 12,7104. Agora, o que nós temos é simplesmente uma expressãozinha matemática para poder resolver. Para resolver, então, essa expressão, eu vou multiplicar aqui cruzado. E aí, quando nós fizermos isso, veja bem, aqui no primeiro membro, eu fiz essa multiplicação de 4π ε0 vezes menos 12,7104. Deu isso daqui, 1,4142 vezes 10 elevado a menos 9. Isso daqui eu estou multiplicando o que tinha aqui dentro do parênteses. E isso daqui vai ter que ser igual a menos 1 vezes 10 elevado a menos 9. Então, olhando aí, dá pra gente cortar o 10 elevado a menos 9 dos dois lados. Eu vou pegar e passar esse menos 1,4142 dividindo aqui o menos 1. Ao fazer isso, nós isolamos aqui desse lado que estava dentro do parênteses, e aí isso ficou igual a 0,7071. Agora, nós podemos rearranjar os termos aí, passei todos os números para o primeiro membro, e aí nós chegamos a uma simples equaçãozinha do segundo grau. Então, aí tem o cálculo do delta, B2 menos 4AC, e depois, aplicando a fórmula de Bhaskara, nós vamos encontrar duas soluções possíveis para essa expressão. Então, a YT vai ser menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Fazendo, então, essa conta, gente, a gente tem a primeira raiz, YT, igual a 1,8409, e a segunda, YT igual a 0,1591. Então, a princípio, nós temos essas duas possibilidades em termos matemáticos. Essas duas raízes aqui tornam essa expressão correta. Porém, vamos analisar a nossa situação em termos físicos. O que acontece, gente? Esse YT aqui, ele não, esse ponto, né, T, nesse caso, ele não ficaria posicionado aqui acima do ponto A, porque o Y desse ponto valeria 1,84. Então, ficaria aqui acima do ponto A.
Nessa segunda possibilidade, o y vale 0,16 aproximadamente. Então, ele está aqui, ó, abaixo do ponto A. Então, com base no que nós já analisamos anteriormente, nós concluímos que essa primeira raiz, ela não é possível, né? Ela não fornece esse campo elétrico zero que nós estamos procurando, porque nós já analisamos, né, que para fazer sentido a fórmula e o AY, que é o unitário, que liga a carga QT até o ponto A, ser positivo, nós precisamos que essa carga esteja abaixo do ponto A. Por isso que nós vamos considerar como resposta YT igual a 0,1591. Então, aqui está o último desenho que eu ajustei melhor com base nas informações que nós tivemos. Então, vejam que o nosso ponto T, ele vai ser x0, y igual a 0,1591 e z 0. Quando nós temos o posicionamento dessas cargas QP, QS e QT nesses pontos que estão sendo mostrados aí na figura, nós vamos ter campo elétrico nulo aqui no ponto A. Então, respondendo, a carga de menos 1 nanocoulomb deve ser colocada no ponto T, 0, 0,1591 e 0, para que o campo elétrico se anule no ponto A. Agora faremos o exercício número 3, que é sobre campo elétrico devido a diferentes tipos e distribuições de cargas. Então, vamos ver o enunciado. Calcule o campo elétrico no ponto P, 2, menos 3, 4, se as seguintes distribuições de cargas estiverem presentes no espaço livre. Então, nós temos uma carga pontual de 12 nanocoulomb no ponto Q, 1, menos 2, 6. Temos uma densidade linear de cargas uniforme de 3 nanocoulomb por metro, em x igual a menos 2 e y igual a 3. E temos uma densidade superficial de cargas uniforme de 0,2 nanocoulomb por metro quadrado, em x igual a 3. Nesse caso, como vocês estão vendo, nós temos três tipos diferentes de cargas. Nós temos a carga pontual, a densidade linear de cargas, que é uma linha carregada, e nós temos a densidade superficial de cargas, que é um plano, uma superfície carregada. Nesse caso, para facilitar a nossa nomenclatura ao longo da resolução do exercício, nós vamos combinar, desde já, de chamar todos os processos relacionados à carga pontual de 1. Então, eu vou usar a letra verde para representar a carga pontual e vou usar 1. A linha de cargas, eu vou usar a cor vermelha e vamos chamar esses processos relacionados à linha de cargas de 2. E, por fim, o plano carregado, a superfície carregada, eu vou representar em azul e vamos usar 3 para associar os processos relacionados a essa densidade superficial de cargas. Bom, então, qual que vai ser o campo elétrico total no ponto P? O campo elétrico total no ponto P vai ser uma soma vetorial do campo elétrico no ponto P devido à carga pontual, mais o campo elétrico no ponto P devido à linha de cargas, mais campo elétrico no ponto P devido à superfície de cargas. Somando, então, esses três vetores, nós obtemos o campo elétrico no ponto P total. Então, o EP, que eu chamei aqui de campo elétrico total no ponto P, vai ser E1P mais E2P mais E3P. Entenda que E1P é campo elétrico no ponto P devido ao fenômeno 1, que é a carga pontual. E2P é campo elétrico no ponto P devido ao fenômeno 2, que é a linha de cargas.
e E3P vai ser campo elétrico no ponto P, devido ao fenômeno 3, que é a superfície de cargas. Agora, gente, mais uma vez, nós vamos recorrer a um desenho para que nós possamos entender melhor qual que é a configuração estudada nesse exercício. Então, nós temos aqui esse desenho, vamos ver as partes que constituem essa representação na figura, para a gente poder entender e depois começar os cálculos propriamente ditos. Então, qual que é o ponto que nos interessa? O ponto que nos interessa, que nós precisamos calcular o campo elétrico, é o ponto P, que tem x igual a 2, y igual a menos 3 e z igual a 4. Então, olhando aqui, ó, x igual a 2, y igual a menos 3 e z aqui igual a 4. Esse daqui vai ser o ponto P, que é o ponto que nos interessa. Então, aqui está o ponto P e é aqui que queremos obter o campo elétrico total. Bom, a carga pontual, ela é uma carga de 12 nanocoulomb e ela está posicionada no ponto Q, que tem x igual a 1, y igual a menos 2 e z igual a 6. Então, vamos pegar esse ponto aqui, ó, x igual a 1, y igual a menos 2, z igual a 6, nós temos aqui a nossa carga pontual, representada em verde. Então, essa carga pontual, ela vale 12 nanocoulomb e ela está aqui nesse ponto aqui, 1, menos 2 e 6. Agora, nós temos aqui representada em vermelho a densidade linear de cargas uniforme em x igual a menos 2 e y igual a 3. Então, essa linha de carga, gente, o que nós entendemos? Que o x dela está fixo, está preso, vale sempre menos 2. Qualquer ponto da linha, o x tem que valer menos 2. E o y também está preso. Qualquer ponto dessa linha, o y tem que valer 3. Então, o que varia dessa linha? O z está livre para variar, né? O z varia, se a linha for infinita, de menos infinito até mais infinito. Então, essa linha está aqui representada em vermelho. Para todo ponto dessa linha, x é menos 2, y é 3 e o z varia aqui ao longo da linha. Qual informação foi dada para nós sobre a linha? Falou que ela tem uma densidade linear de cargas uniforme de 3 nanocoulomb por metro. Na parte teórica desse capítulo, quando estudamos semana passada, nós definimos densidade linear de cargas de ρL, vocês lembram? Que é carga por comprimento. Por isso que nós temos aqui 3 nanocoulomb por metro. Então, ρL é a densidade linear de cargas. Então, aqui nós temos o valor de ρL e temos o posicionamento da linha, x igual a menos 2 e y igual a 3. Por fim, nós temos ainda uma outra distribuição, que é a distribuição superficial, que foi representada aí na cor azul. Essa distribuição superficial, gente, entendam então como sendo um plano carregado. Então, observe, esse plano, ele está localizado em x igual a 3. Então, é o plano x igual a 3. O que nós sabemos sobre esse plano? Qualquer ponto desse plano, olha ele aqui desenhado em azul, qualquer ponto desse plano vai ter sempre x igual a 3. Agora, o y desse plano e o z desse plano, eles estão livres, eles variam de menos infinito até mais infinito. Só o x que é fixo e igual a 3. Foi dada para nós a informação sobre a densidade superficial de carga, que vale 0,2 nanocoulomb por metro quadrado. Notem que quando falamos sobre uma distribuição superficial, nós usamos o ρS. Lembra que nós estudamos na teoria? Quem é ρS? ρS é a densidade superficial de carga. É carga, unidade de carga por unidade de metro quadrado. Então, aqui tá. Nós temos 0,2 nanocoulomb por metro quadrado. Esse é o ρS desse plano x igual a 3.
Agora que já conseguimos entender o enunciado e fizemos o desenho, vamos passar para a parte de cálculo. Nós vamos dividir a nossa resolução em diferentes partes. Na primeira parte, nós vamos nos preocupar apenas com a carga pontual. Então, nós vamos calcular o campo elétrico aqui no ponto P devido apenas à presença da carga pontual. Então, aqui está a fórmula para calcular esse campo elétrico, é a mesma fórmula que nós utilizamos nos exercícios anteriores. Conforme nós já sabemos, esse vetor R1P, ele vai ser um vetor que tem origem na carga que exerce a influência, então vai ter origem aqui no ponto Q, e vai ter extremidade no ponto que nos interessa para calcular o campo elétrico. Vai ter extremidade no ponto P. Então, esse vetor R1P vai ser esse vetor com origem aqui em Q e extremidade em P. Vamos fazer, então, coordenadas do ponto P menos coordenadas do ponto Q para encontrar o vetor R1P. Então, veja, vai ficar aqui 2 menos 1, vai ficar 1AX, menos 3 menos 2, nós vamos ter menos 1AY, 4 menos 2, menos 2AZ. Esse é o nosso vetor, então, R1P. Agora, vamos encontrar o módulo dele. O módulo dele, nós fazemos raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, nós chegamos aí em 2,4495. Qual que vai ser o unitário, o vetor A1P? Vamos pegar o vetor R1P, dividir pelo módulo dele, e aí nós chegamos neste valor aqui de vetor unitário A1P. Agora, conforme nós sabemos, basta jogar as informações aqui na fórmula. Então, nós vamos ter aqui no lugar de Q 12 nano, 12 vezes 10 elevado a menos 9, dividido por 4πε0, vezes o módulo do vetor ao quadrado, e aqui nós vamos multiplicar pelo unitário do vetor R1P, pelo vetor A1P, que nós chamamos, né? O unitário, tá aqui. Bom, então, conforme eu digo para vocês, basta calcular esse número aqui e depois aplicar a propriedade distributiva para encontrar esse vetor total. Então, o vetor que representa o campo elétrico no ponto P, devido à carga pontual, está aqui escrito. Ele tem componente em AX, em AY, em AZ. A unidade eu coloquei aqui, Newton por Coulomb. Esse, então, é o nosso vetor campo elétrico devido à carga pontual. Vamos, então, agora passar para uma segunda etapa do exercício, que é calcular o campo elétrico no ponto P devido à linha de cargas. O resultado que nós obtivemos na tela anterior para a carga pontual, nós vamos deixar ele lá quietinho por um instante e vamos agora calcular o campo elétrico devido a essa linha de cargas aqui no ponto P. Nós já estudamos, na parte teórica desse capítulo, que o campo elétrico no ponto P, devido a uma linha de cargas que é infinita, que é o que nós estamos considerando nesse caso, vai ser ρL, ρL é a densidade linear de cargas, dividido por 2πε0 vezes o módulo de R2P vezes o vetor unitário A2P. Gente, observem aqui que a fórmula é diferente. Às vezes vocês se confundem. Na carga pontual, nós usamos 4πε0 aqui no denominador e nós pegamos esse módulo aqui ao quadrado. Agora, essa fórmula não é assim. Essa fórmula é para linha infinita de cargas. Então, nós usamos aqui no denominador 2πε0 vezes a distância, sem o quadrado. Bom, vamos então pensar quem que é esse vetor R2P.
Bom, qual que é, gente? Primeiro, vamos pensar qual que é um ponto qualquer genérico aqui dessa linha de cargas. Vocês concordam que um ponto genérico dessa linha de carga é -2, 3 e z? Por quê? Ao longo dessa linha, o x dela e o y dela estão presos. Eles são sempre -2, né? O x sempre é -2 e o y sempre é 3. Agora, como é uma linha, o z é livre. O z varia de menos infinito até mais infinito. Por isso que eu deixei aqui o ponto genérico escrito dessa forma. -2, 3 e z. Agora, se vocês se lembrarem da aula da semana anterior, nós comentamos que esse vetor que aparece aqui, o R2P, na fórmula do campo elétrico devido à linha infinita de cargas, ele representa o vetor que nos fornece sempre, né? Ele está direcionado sempre da carga para o ponto. Então, esse vetor ele vai ter origem aqui na carga, ele vai ter origem aqui na linha e extremidade no ponto P. Só que esse vetor, ele sempre vai nos fornecer a mínima distância entre a linha de cargas e o ponto P, certo? Então, nós temos que nos preocupar em traçar esse vetor aqui da linha de cargas até o ponto P, só que ele tem que ser um vetor tal que dá a mínima distância entre a linha de cargas e o ponto P. Conforme a gente sabe, esse ponto P aqui, ó, ele tem x2, y igual a -3 e z igual a 4. Qual que vai ser o ponto da linha de cargas que vai me fornecer essa mínima distância até o ponto P? Como que eu posso pensar isso? Bom, gente, com relação ao x e ao y dessa linha de cargas, não tem muito o que a gente fazer, não tem como a gente mudar. Todo ponto da linha de cargas tem esse mesmo x e esse mesmo y. Agora, o que dá para a gente fazer é escolher o z dessa linha de cargas, que a gente vai usar para ser a origem do nosso vetor, para obter a mínima distância aqui até o ponto P. Qual que vai ser o z que nós vamos usar? Vocês concordam comigo que se a gente usar o z igual a 4, nós vamos obter a mínima distância até o ponto P? Por que z igual a 4? Porque o z do ponto P, ele é 4. Então, se eu posicionar aqui esse meu ponto ao longo da linha de cargas com z igual a 4, eu vou obter a mínima distância até o ponto P que me interessa, tá? Então, nesse caso, eu vou pegar aqui e vou usar o z igual a 4, justamente porque o z do ponto P é 4. Então, quem que vai ser o meu vetor R2P? Ele vai ser um vetor que vai ter origem aqui na linha de cargas e extremidade no ponto P. Eu escrevi aqui, ó, ele vai ser um vetor que liga o ponto -2, 3 e 4, que é esse ponto que a gente escolheu aqui na linha de cargas, para dar a mínima distância até a extremidade, que é o ponto P. Então, quando nós consideramos isso, quem que vai ser o vetor R2P? Olha só, a gente faz coordenadas do ponto P menos as coordenadas desse ponto aqui da linha de cargas que nós escolhemos. Então, vai ficar 2 menos -2, vai ficar 4ax, menos 3 menos 3, vai ficar -6ay, e 4 menos 4 vai ficar 0az. Então, por isso, gente, que eu escolhi aqui o z igual a 4 para ser a origem desse vetor. Porque aí, quando a gente faz aqui 4 menos 4, o nosso vetor não vai ter coordenada em z. E aí, a gente vai ter obtido a mínima distância possível entre a minha linha de cargas e o meu ponto P. Bom, então agora que a gente tem o R2P, fica fácil. Para a gente encontrar o módulo dele, a gente vai fazer raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Deu 7,2111.
Para a gente encontrar o unitário, a gente pega o vetor, divide pelo módulo dele, esse daqui é o valor do vetor unitário A2P. Com base nessas informações, então, basta nós agora aplicarmos a fórmula. Então, aí está a fórmula, substituindo valores. No lugar de ρL, nós temos 3 nanocoulomb dividido por 2π vezes o epsilon zero, que é 8,8542 vezes 10 elevado a menos 12, vezes o R2P. Quem que é o R2P? O R2P é o módulo do vetor R2P. Então, é 7,2111. Lembrem-se que aqui não tem quadrado. Isso daqui nós vamos pegar e multiplicar pelo unitário A2P. Aqui está o unitário do vetor que nós estamos trabalhando. Fazendo, então, essa conta, nós chegamos aí ao valor do vetor que representa o campo elétrico aqui no ponto P, devido à presença dessa linha carregada. Agora que já obtivemos o campo elétrico no ponto P devido à carga pontual e devido à linha de cargas, vamos agora analisar o plano, a superfície de cargas. Nós aprendemos que um campo elétrico em um determinado ponto P, devido a uma superfície infinita carregada, é dado por ρS dividido por 2ε0 e multiplicado por um vetor unitário. Aqui eu estou chamando de campo elétrico E3P, para seguir aquela nomenclatura que nós combinamos. Campo elétrico no ponto P, devido à carga 3, que no caso é o plano, né? A superfície carregada. E esse daqui é o vetor unitário A3P. Bom, então, agora, gente, nós vamos seguir um procedimento semelhante ao que fizemos na linha de cargas, para a gente poder definir qual que vai ser um ponto genérico deste plano. Bom, esse plano, ele é o plano x igual a 3. Isso quer dizer que o x desse plano, de todos os pontos que pertencem a esse plano, eles têm x igual a 3, agora o y e o z são livres. Por isso que está aqui, um ponto genérico dessa superfície é x3, o y eu deixei um y genérico e o z também deixei um z genérico. Bom, observem que aqui na fórmula, devido à superfície infinita, nós não precisamos da distância, ela não depende da distância, tá vendo? Aqui no denominador, nós não temos uma dependência de distância conforme acontece com as fórmulas da carga pontual e da linha de cargas. Agora, apesar da gente não precisar do módulo do vetor R3P, eu ainda preciso encontrar esse vetor que liga a carga ao ponto, porque eu preciso do unitário, do A3P. E o unitário A3P é o unitário do vetor R3P, que é o vetor que liga o plano até o ponto que nos interessa. Então, quem que vai ser esse vetor? Olha só, eu escrevi aqui. O vetor R3P, ele vai ser o vetor que, mais uma vez, vai ter que dar para nós a mínima distância desse plano carregado até o ponto que nos interessa, que é o ponto P. Então, notem aqui que, com relação ao x, não dá para a gente fazer muita coisa, porque, olhando aqui o ponto genérico, nós sempre vamos ter x igual a 3. Agora, o y e o z, a gente pode escolher o y e o z que a gente quiser para poder dar essa mínima distância até o ponto P. Então, o que que nós fazemos? Nós vamos pegar aqui e usar o y igual ao y do ponto P, e nós vamos usar o z igual ao z do ponto P. Nós pensamos em fazer isso justamente para obter esse vetor que nos dá a mínima distância do plano ao ponto. Então, vou colocar aqui, ó, y, ele vai ser menos 3, e o z, ele vai ser 4, nesse caso. Então,
O nosso R3P, o nosso vetor que liga o plano ao ponto P, ele vai ligar qual ponto do plano? Ele vai ligar o ponto x3, y-3 e z4. Esse vai ser a origem do nosso vetor. E a extremidade vai ser o ponto P mesmo, que é o ponto que nós estamos analisando, que nós queremos encontrar o campo elétrico. Então, esse ponto, gente, que nós escolhemos aqui do plano, o 3 menos 3, 4, ele vai ser esse ponto que nós cuidadosamente escolhemos para obter a mínima distância entre plano e ponto P. Agora, vamos então obter o R3P, fazendo coordenadas do ponto P menos as coordenadas desse ponto aqui. Então, vai ficar 2 menos 3 dá menos 1, AX, menos 3 com menos 3 vai ficar 0 AY, e 4 menos 4, 0 AZ. Então, o nosso vetor R3P, ele é simplesmente menos 1 AX. Qual que é o módulo dele? O módulo dele é 1 e o vetor unitário dele vai ser menos AX dividido por 1, o unitário vai dar menos AX. Então, esse é o resultado que nós precisamos para poder aplicar as informações aqui na fórmula e obter o campo elétrico E3P. Vamos lá, então? Olha só, quem que vai ser o E3P? No lugar de ρS nós sabemos que é a densidade superficial de cargas que foi fornecida no enunciado, 0,2 nanocoulomb por metro quadrado. Então, ficou aqui 0,2 vezes 10 elevado a menos 9, dividido por 2, epsilon zero. Só isso, não tem distância aqui no denominador. E aí, nós vamos multiplicar isso pelo vetor unitário A3P, que no caso é menos AX. Fazendo, então, essa conta, nós chegamos ao valor de E3P, que é menos 11,2941 AX Newton por Coulomb. Esse, então, gente, é o campo elétrico no ponto P, devido à existência desse plano infinito carregado. Notem aqui que nós só precisamos do unitário, e esse unitário deu menos AX, porque lembrem-se sempre que esse unitário que nós precisamos aqui nessa fórmula, ele vai ser um unitário que está direcionado do plano para o ponto, por isso que ele ficou com esse sentido aqui, menos AX, porque ele está direcionando, está ligando, né? Ele tem sentido de carga, no caso do plano, para o ponto. Agora, então, nós temos condições de finalizar o exercício. Por quê? Quem que vai ser o campo elétrico total no ponto P, conforme a gente falou desde o início? Vai ser a soma vetorial dos campos elétricos devido à carga pontual, à linha de cargas e à superfície de cargas. Nós já calculamos esses três campos elétricos. Então, veja, isso daqui, o E1P, foi o que nós obtivemos com relação à carga pontual, campo elétrico no ponto P devido à carga pontual. Note que ele tem componente em X, em Y e em Z. Agora, o E2P é o que nós obtivemos de campo elétrico no ponto P devido a essa linha de cargas. Note que ele tem componente em AX e em AY. E, por fim, que nós obtivemos o E3P, que é o campo elétrico no ponto P, devido a esse plano carregado. Ele tem componente apenas na direção de AX. Então, agora nós somamos, fazemos a soma vetorial desses três campos elétricos e aí chegamos no campo elétrico total, o EP. Esse, então, é o resultado, né? Somando componentes de AX, de AY e de AZ dos três vetores, nós chegamos finalmente a que o exercício perguntava. Então, o campo elétrico total deu 0,1914 AX menos 13,5599 AY menos 14,6765 AZ Newton por Coulomb.
Bem, pessoal, então eram esses os exercícios que eu queria fazer com vocês nessa semana. Eu espero que vocês tenham compreendido. Anotem as dúvidas que surgirem para que nós possamos conversar depois no horário de atendimento. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.